Bom, vamos lá. Esse é o Sem Margem Podcast. Eu me chamo Caio Feio e esse é um podcast sobre crítica de filme. E hoje é dia 31 de março de 2022, último dia do mês. Na verdade eu tô gravando no dia 31, mas possivelmente você tá ouvindo no dia 1º, que eu só vou postar isso no dia seguinte. É isso, mês de abril começando, mês de Páscoa, mês de Semana Santa, né? Mês de... que mais? Você faz aniversário em abril? Eu não conheço ninguém que faz aniversário em abril. Eu realmente acho que eu nunca conheci alguém que faz aniversário em abril. Isso é muito curioso. Mas é isso. Mês de abril é o mês de Páscoa e Semana Santa. A Semana Santa, ela... Agora eu vou entrar num clima meio religioso, mas a Semana Santa ela tem ela tem uma certa... Eu tenho uma certa lembrança com Semanas Santas durante a minha vida. Especialmente porque é o dia que você não pode comer carne, né? Eu acho que é isso. Então, é bem marcante, talvez, para uma criança você não poder comer carne nesse dia, ter que comer peixe. E surgem questões na cabeça por causa disso. E eu lembro que às vezes, nessa época, quando dava meio-dia ou depois do meio-dia, a casa ficava um clima de silêncio, assim, e aí tu ficava mal de fazer qualquer tipo de coisa que talvez afrontasse esse clima de silêncio. E às vezes de noite tinha uma peça da Paixão de Cristo. Eu cheguei a assistir, era interessante até. E esse é o máximo que eu assisti. É o máximo de teatro que eu cheguei perto da minha vida. Não porque eu não gosto, mas é porque não tem mesmo aqui na minha cidade muita tradição de teatro, essas coisas. Semana Santa. E ovo de Páscoa, né? Essas coisas todas que acontecem na Semana Santa. E peixe cozido e essas histórias. E esse é o mês de abril, o mês que está começando hoje. E eu espero que você tenha um bom mês de abril, né? Já começo aqui desejando um bom mês de abril para todos nós que ouvimos esse podcast, que hoje é um número bem maior, eu imagino, porque eu estarei postando esse episódio no YouTube também, pela primeira vez, porque eu quero expandir um pouco a minha audiência, então eu acho que é mais fácil as pessoas encontrarem esse podcast pelo YouTube. Então, acho que hoje somos 4 pessoas a mais. Então, sentem-se nos seus lugares e vamos ouvir esse episódio, que hoje é um episódio muito especial. Não muito especial, mas eu tô muito empolgado pra falar desse filme. Eu já comentei qual era o filme no último episódio. Eu vou falar sobre o Halloween, do John Carpenter, de 1978. É um filme temático, digamos assim, né? A gente já falou aqui de um filme sobre carnaval e agora é um filme sobre Halloween. O primeiro, talvez. Eu não sei se teve algum antes, mas talvez seja o primeiro filme sobre Halloween. E eu não sei se é exatamente o primeiro filme com uma temática de data festiva, mas é isso. Vamos falar sobre Halloween do John Carpenter. Bom, eu falei do John Carpenter já aqui no episódio 8, 7, sei lá. Eu falei sobre o Eles Vivem. Inclusive é um episódio com poucas pessoas ouviram, então quebra esse galho pra mim e ouça o episódio sobre Eles Vivem. E eu acho interessante, é uma coisa até que eu comentei no último episódio, que foi um episódio do filme do Pedro Almodóvar. Tem vários filmes do Pedro Almodóvar no podcast, que é legal falar sobre o mesmo diretor mais de uma vez, porque de certa forma às vezes a gente tem uma noção da obra dele como um todo, a gente tem às vezes consegue acompanhar uma certa evolução da linguagem, consegue acompanhar um amadurecimento, uma decadência até. E no caso eu peguei o filme do Carpenter mais adiantado da carreira dele, já era uma fase talvez mais tardia, onde ele já até tinha trabalhado com grandes produções. E hoje eu vou falar sobre o Halloween, que é o terceiro filme dele. 4 filmes, na verdade. Terceiro, na verdade tem eu acho que é o terceiro, na verdade. E eu comentei um pouco sobre a biografia do Carpenter no episódio que eu falei do Eles Vivem, então de certa forma vai adiantar um pouco, mas vai fazer sentido. Enfim, vamos falar um pouco sobre o contexto no qual o filme foi pensado e produzido. Depois comentar um pouco sobre a história do filme, né? Sobre o roteiro, sobre
sobre a história do que o filme trata. E em seguida eu farei uma crítica, uma análise, cotejando com um pouco a fortuna crítica que o filme tem. E, bom, sobre spoilers, né? Sempre tem essa questão de spoilers. Eu não. Como eu acho que tem pessoas novas ouvindo isso aqui, eu já adianto que eu irei falar sobre a trama. Eu acho que é meio difícil fazer uma crítica até sem tocar na trama do filme. Mas eu acho que esse é o tipo de filme também que não tem uma grande revelação. Acho que a experiência do filme não está ligada tanto com a revelação. Claro que a gente fica na questão de... É um filme de, digamos assim, de um assassino. Então a gente fica na dúvida se os heróis vão sobreviver ao assassino. Mas eu já digo que, sinceramente, não tem tanto problema com spoiler. E acho que talvez a experiência com o filme até melhore com as coisas que eu vou dizer aqui. Mas enfim, fique à vontade para assistir o filme e voltar aqui depois, ou ouça e depois assista o filme. Bom, então vamos lá. Halloween, do John Carpenter, 1978. Bom, em 77, o Carpenter ele vinha dos dois filmes, que era o Dark Star, que é um filme de ficção científica, meio na pegada do 2001, Uma Odisseia no Espaço. E eu já assisti esse filme, eu acho muito divertido, apesar que ele é meio tosco, assim, a produção dele é bem... E é curioso, assim, o Carpenter, no primeiro filme dele, fazer um filme de ficção científica. Eu acho que ficção científica é algo que, de certa forma, demanda um certo orçamento, assim, até porque é no espaço e toda essa questão, eu acho curioso o primeiro filme dele logo ser um filme de ficção científica. E o filme é de 74, e em 76 ele lançou o Assalto à 13ª DP, ou ao 13º Distrito, que é um filme um filme de cerco, né? É um filme onde os personagens ficam presos num determinado lugar enquanto os vilões tentam invadir. É um filme onde o estilo do Carpenter talvez esteja mais presente, não que no Dark Star não tenha já uma nuance que mostrava um pouco da figura do diretor, mas eu acho que o 13º DP meio que traz uma certa... traz essa questão do autoral já. Esse é o segundo filme dele, né, de 76. E esse filme já chamou bastante atenção. Eu gosto muito do Assalto à 13ª DP. Talvez algum dia eu traga ele aqui no podcast. Como eu disse, o Assalto à 13ª DP, ele... Difícil falar esse nome, né? Ele ganhou uma certa relevância e de certa forma trouxe um prestígio pro nome do Carpenter, que chamou a atenção do produtor Irving Yablons, não sei, parece ser indiano o nome dele, não sei exatamente, que teve uma ideia de um filme exploitation relacionado com babás, né, babysitters. E ele ligou pro Carpenter para produzir esse filme, né? Fazer algo com babysitters, né, com babá, porque todo mundo, porque era algo muito corriqueiro, algo muito comum, todo mundo podia ser babá algum dia, né? É muito comum isso nos Estados Unidos, pelo menos a gente vê em filmes e séries, onde vizinhos adolescentes, assim, vizinhos mais velhos, acabam cuidando dos vizinhos mais novos para ganhar uma renda extra. Então é bem comum isso, a gente vê isso bastante em séries de TV. E esse produtor teve essa ideia de um filme de terror, de exploitation, né, que ele fala. Exploitation seria aqueles filmes de violência exagerada, filmes exagerados assim. Não são exatamente de terror, mas ele pensou nesse filme e deu essa ideia por Carpenter. E ele também deu a ideia que fosse no dia do Halloween, porque o Halloween é legal e Halloween é realmente legal. Bom, o Carpenter, ele aceitou, mas ele pediu 3 condições para trabalhar com esse filme. Se você ouviu o episódio do Eles Vivem, sabe que o Carpenter, quando ele foi fazer o Eles Vivem, de certa forma ele abriu mão de trabalhar com as grandes produtoras, porque ele queria ter um controle sobre o filme. Então, por isso ele preferia trabalhar com pequenas produtoras. E de certa forma acho que já dá para imaginar qual foram as 3 condições que ele estabeleceu para fazer esse filme. Bom, a primeira delas foi ter uma autonomia completa, que ele tanto gostou quando ele fez a 13ª DP, ele teve uma autonomia sobre o filme, então, de certa forma, acho que até por isso, a característica dele é tão presente no filme, justamente porque ele teve esse controle. E vem muito essa questão do autor no filme, até porque filme é uma coisa que
fazer um filme demanda a participação de muita gente, então talvez seja muito fácil a impressão, a maneira que o diretor imagina o filme, a visão que ele tem do filme às vezes não se concretizar justamente porque demanda muita gente para fazer um filme e às vezes ele perde o controle disso. Mas o Carpenter, ele pediu essa condição para trabalhar com esse filme, uma autonomia completa. A segunda condição, que ele queria fazer a trilha sonora do filme. E a terceira é que ele queria que fosse prometido que ninguém ia interferir no filme, nenhum dos money men, né? Nenhum dos homens do dinheiro, money men. E ele chamou a Deborah Hill para escrever junto com ele o roteiro. A Deborah Hill, ela se focou na parte das babás, né, das babysitters, e o Carpenter se focou na parte mais psicológica e do puro mal. Ele se inspirou muito em Alfred Hitchcock. E basicamente esse foi o contexto da produção do Halloween do John Carpenter, né? Como eu disse, né, eu já tinha citado no outro episódio como o Carpenter ele estudou cinema, então ele tinha uma certa reverência aos clássicos, ele assistiu bastante filme. Então, de certa forma, ele se inspirou muito no Hitchcock, no Orson Welles. Inclusive, a sequência inicial do filme, ele se baseou na Marca da Maldade do Orson Welles, né, o Touch of Evil. Caramba, teve uma briga de gato agora aqui no quintal. Acho que não dá pra ouvir, mas... briga de gato sempre rola nesse horário da noite, né? E agora o cachorro tá latindo. Eu não sei se tá dando pra ouvir, mas acho que não. Bom, aí o Carpenter, ele... como eu disse, ele se inspirou muito no Orson Welles, no Hitchcock. E ele cita que a sequência inicial do filme, ela evoca muito a sequência inicial do Touch of Evil, né? O Marca da Maldade do Orson Welles. E... que é um plano sequência, é um plano longo, sem corte, de introdução, assim. E é isso. Eu acho que esse é a premissa em qual foi elaborado o Halloween. Bom, então do que se trata o Halloween? Agora eu vou entrar na história do filme, contar um pouco sobre os personagens e basicamente como a trama corre. Bom, Halloween é um filme bem simples, assim, é um filme bem direto ao ponto, não tem muitas camadas, não tem muitas reviravoltas. A gente acompanha um assassino, né, que é o Michael Myers. Na introdução a gente já tem uma cena onde ele acaba matando a irmã dele no dia do Halloween, né, em 1963. E é uma cena muito famosa, onde a gente assiste pelo ponto de vista dele. Foi algo muito inovador para a época. E a gente assiste pelo ponto de vista dele entrando na casa e pegando a faca e observando a irmã com o namorado e em seguida lá esfaqueando ela. E no final se revela que é uma criança e tem toda aquela coisa. E aí corta e já avança no tempo e a gente já assiste o nosso segundo personagem, que é o Dr. Loomis, que é interpretado pelo Donald Pleasence. Numa noite chuvosa dele indo visitar o Michael Myers, né? Ele é uma médica e num centro psiquiatra, né? E só que chegando lá, o Michael Myers acaba fugindo. E aí dá início ao filme de fato, né? Onde a gente já vai pra Haddonfield, que é... Haddonfield, agora eu não lembro se é... Haddonfield é a cidadezinha onde vai se passar o filme. E o filme todo se passa basicamente no bairro residencial, né? Esses bairros residenciais dos Estados Unidos, onde não tem grade, né? As casas são meio quase... só um murozinho de madeira que separa elas. E é algo bem curioso, né? Pra gente que mora no Brasil, pensar... A gente tem outras coisas pra se preocupar, né? Não com um assassino mascarado, porque aqui a gente é cheio de portão e grade, então acho que dificilmente ele conseguiria entrar aqui. Nessas casas dos Estados Unidos a porta fica aberta. Enfim, então a gente acompanha a vida nesse bairro residencial. A gente acompanha uma adolescente que é Pô, esqueci o nome da adolescente, mas é interpretada pela Jamie Lee Curtis. A pronúncia ficou bom desse, né? Jamie Lee Curtis. Acho que ficou bom, né? Acho que ficou bom. E a gente acompanha ela é filha de um... O nome dela é Laurie Strode.
Laurie Strode. Essa pronúncia não ficou legal. Laurie Strode, basicamente, é a nossa protagonista. E a gente acompanha ela no dia a dia dela. Ela vai trabalhar de babá, né? A gente tá no Halloween, então ela vai ser babá de uma criança. E o pai dela dá a entender que ele é consultor imobiliário. Então ele, logo no início do filme, ele dá uma chave pra ela deixar lá na casa dos Myers, né? Que é a casa do nosso assassino. Que vão visitar lá mais tarde. Então ela vai lá deixar a chave e quando ela chega lá, o Michael Myers já tá observando ela. E aí nesse momento que ele encontra com ela. E de certa forma nesse momento que ela fica marcada pra morrer. Porque basicamente ela estava no lugar errado na hora errada. Porque se ela nunca tivesse ido lá na casa deixar a chave, o Michael Myers nunca ia ter ideia de que ela existe. Então ela deixa a chave lá e aí o Michael Myers fica observando ela pela casa abandonada. E nisso o Dr. Loomis está atrás dele, né? E aí o Dr. Loomis encontra um corpo na estrada a caminho de Haddonfield. E basicamente é um corpo... Na verdade ele encontra um carro abandonado e é um carro de um mecânico. E aí explica de onde o Michael Myers tirou a roupa de macacão de mecânico. E aí basicamente é isso. Então a gente tem essa questão do destino, né? Encontrando a Laurie Strode, sei lá. E tanto é isso que quando ela vai pra escola, né? E a gente acompanha ela na aula de literatura, talvez. E o professor tá falando sobre a questão do destino, de uma aula sobre o destino, né? Que corrobora com essa questão de como o destino encontrou a Laurie Strode e ela não consegue fugir disso, ela não consegue escapar do que espera ela, né, no caso. Uma noite de terror. E nesse momento a gente já tem o Michael Myers stalkeando ela, né, perseguindo ela, observando ela de longe. A gente tem um ponto de vista dele olhando pra ela enquanto ela caminha, assim, sozinha. E já se cria uma tensão, assim. Nesse início do filme, se cria toda uma tensão. É mais pra... fica esse clima de alguém estar observando os personagens. Esse clima soturno, assim, até porque... Nesse momento, não tem... Às vezes os personagens estão andando na rua e não tem ninguém, só tem eles andando. É muito curioso isso. E bom, basicamente a gente tem a personagem da Laurie Strode e as amigas combinando o que vão fazer nessa noite, né? E é isso, o filme a gente tá acompanhando essa primeira meia hora, esses primeiros 40 minutos. A gente acompanha os adolescentes sendo adolescentes, conversando sobre o que eles vão fazer de noite, o que eles vão levar pro baile, né? Dançar, tem essa questão do baile, né? Nas escolas dos Estados Unidos. E a gente acompanha também a criança que a Laurie Strode vai cuidar nesse dia. E aí tem uma questão também da criança que está sofrendo bullying. De certa forma, bullying, né? As outras crianças estão encarnando nela, falando que o bicho-papão vai pegar ele. De certa forma, ecoa com o fato do Michael Myers estar observando, stalkeando também a criança. E então tem todas essas questões como a experiência deles na escola assim, meio que já antecipa talvez o que vai acontecer com os personagens. E é interessante isso, eu acho um toque curioso, eu acho um toque bem legal, assim, bem bem divertido. Eu acho que é algo que remete a tragédias gregas, assim, do caso de os personagens serem alertados de algo que vai acontecer, mas pela ignorância assim deles, né, de saber, poder ver o futuro, eles não sabem que de certa forma eles estão sendo avisados sobre o que vai acontecer com eles. Bom, então a Laura combina com as amigas, né, ela vai ficar de babá, enquanto a outra amiga também vai ficar de babá. E nisso o Dr. Loomis chega na cidade e fala com o xerife local, e o xerife local acha um absurdo, porque a cidade é uma cidade pequena e só tem família lá, e é impossível ter um assassino lá, e isso é uma questão que evoca, tem essa temática no Halloween também, de como esse mal, né, que é o Michael Myers, que representa esse mal, é incompreensível, assim,
ainda mais por uma cidade, ainda mais por uma cidadezinha pequena, bairro residencial, onde tudo aparentemente está seguro. Tipo, quando o Michael Myers rouba lá uma loja de ferramenta, rouba uma faca, rouba uma máscara, o policial fala, deve ser coisa de criança isso, deve ser só essas crianças e tal. O Michael Myers também rouba o túmulo da mãe dele, da irmã dele no caso, né? E o Dr. Loomis está meio que no encalço disso. E sempre alertando o xerife, as pessoas, e as pessoas sempre, mas foram as crianças que estavam fazendo isso, é brincadeira de Halloween. Então tem toda essa questão de como o Michael Myers, ele é algo incompreensível para aquela sociedade ali, para aquele microcosmo ali, digamos. E aí eu trouxe uma citação, né? Aqui, eu li 2 livros para falar sobre esse filme. Eu peguei o livro do John Kenneth Muir, que é o The Film of John Carpenter. Eu também peguei o Pocket Essential Series, que aí são vários autores, que eu acho que também é só John Carpenter mesmo esse livro aqui. É o Pocket Essential Series. Pois é, vou usar esses 2 livros aí do Carpenter para comentar aqui um pouco sobre o filme. E dentro desses livros eu tem uma citação aqui que fala que o Myers, né, no caso assassino, é invisível para a sociedade porque ela não permite a possibilidade de tal criatura existir. Tematicamente o filme do Carpenter é muito efetivo por pegar um horror irracional e colocar firmemente no que parece ser o mundo real. E o personagem do Carpenter, né, esse assassino, ele é inexplicável assim para os personagens. Ele só é explicado como o mal puro, assim, como evil, né, como uma coisa assim. E que vai contra toda a racionalidade que permeia aquela sociedadezinha, no caso a medicina, né, porque ele foge de um centro psiquiátrico, a educação, porque de certa forma ele tá as crianças são educadas para ficar em casa e a casa não é mais um lugar seguro. Então Michael Myers vem como essa figura do puro mal que vem destruir essa ordem social, essa segurança que tem essa cidadezinha. E onde é que eu tava na história da Tama? Pois é, aí as meninas vão se babar lá e tal, e enfim, vai cada um pra sua casa cuidar da sua criança. E o Michael Myers nisso, ele tá observando, ele tá sempre de fundo, assim. Tem até uma cena famosa que o Dr. Loomis tá lá na cena do crime, né, que o xerife fala que foi as crianças que roubaram as ferramentas lá na loja de ferramentas. E o Michael Myers passa no fundo, assim, e o Dr. Loomis agoniado, olhando de um lado pro outro, e ele passa de fundo, assim, do carro que ele roubou do hospital psiquiátrico. Então o Michael Myers, ele tá sempre, parece que ele tá sempre no fundo, assim, da cena. Ele tá sempre observando os personagens. E nisso já cria totalmente uma tensão. Esse é um filme de terror, mas filme de horror, né? E a gente tem essa noção que filme de horror tem que ter assassinato, ainda mais um filme americano, tem que ter assassinato a cada 30 minutos, sangue, gore, né? Tripas pra fora e tudo. Mas o filme ele tem 1h30, e eu acho que o primeiro assassinato, salvo engano, só acontece com 1 hora de filme. Ou seja, essas primeiras 1 hora de filme é tudo pra criar essa tensão, esse clima. E a gente se identificar com os personagens, porque apesar de serem adultos interpretando adolescentes, né, eu acho que talvez isso só funcione no Chaves, é muito crível assim, a vivência que eles estão tendo ali, as experiências que eles estão passando ali, a conversa deles, né? A Laura Strode com vergonha de chamar o coleguinha pro baile, as meninas falando de sexo e ela meio encabulada assim, mas ao mesmo tempo, de certa forma, agindo normalmente. Os jovens fumam, os jovens... Enfim, as crianças querem assistir filme, querem fazer abóbora, né? Enfim, os personagens são bem incríveis, assim. E aí a gente tem a primeira vítima do Michael Myers, né? Que é a amiga da Laurie Strode. A primeira vítima é a... Quem é a primeira vítima?
É a Nancy? Não, eu acho que é a Anne. Anne. Bom, o nome dela não importa. É amiga da Laura. É amiga que tá de babá na casa da frente, né? No caso, tá cuidando de uma menina. E o Michael Myers sempre a espreita. E ela quer se livrar da menina porque ela quer encontrar com o namorado dela pra fazer amor, né? E aí ela manda a menina lá pra casa junto com a Laura Strode, né? Pra ela ficar de babá também lá com. A Laura tá cuidando de um menino e ela manda a menina pra ficar lá pra poder se livrar e pegar o namorado dela. E aí nesse interim, né? Ela pega o carro e o Michael Myers tá esperando ela lá e mata ela. E aí em seguida já vem a outra amiga da Laura Strode. E ela vai pra casa dessa menina, né? Que é a casa que tá vazia, né? A casa bem da frente, onde a Laura tá. E ela transa com o namorado dela lá no. Eu acho engraçado. Pra te ver só como essa. Como posso dizer? Mano, essa maneira de viver nos Estados Unidos sem grade, sem nada, as pessoas entrando na tua casa assim, é tão assustador, talvez, e estranho pra gente que mora no Brasil, quanto ter um assassino mascarado por aí. Porque a menina entra na casa que não é dela, a, a babá que era responsável pela casa tá morta, e ela entra na moral e sobe no quarto, sei lá, no quarto do dono da casa, do dono da casa, e transa lá e fica de boa nisso. E aí o Michael Myers mata o namorado dela, né? Quando ele desce pra pegar cerveja e depois mata ela. E aí a Laura já acha estranho, porque nesse momento quando ela mata a terceira vítima, no caso que é a colega da Laura, ela tá ligando pra ela. E aí ele mata ela, enforcada. E aí a Laura já acha estranho e vai lá ver, né? A casa da frente. E aí que ela tem contato com o primeiro contato com o Michael Myers. E aí ela vê todo mundo morto, né? Ele cria toda uma mise-en-scène, né? Quase como se fosse o diretor do filme. E entra na sala, ela entra no quarto, vê todo mundo morto, já leva uma facada no braço, ela foge. E aí ela tem um confronto com o Michael Myers e nesse tempo todo o Dr. Loomis estava na casa dos Myers, né? Na casa abandonada lá, meio que na espreita, vendo se o Michael Myers varava lá. E ele não varou. Aí depois ele encontra o carro que o Michael Myers roubou do hospital psiquiatra e se toca onde o Myers está e vai até lá onde ele acaba encontrando a Laura. Bom, e a Laura ela esconde as crianças e tem um confronto com o Michael Myers e vence o confronto de certa forma, mas aí o Michael Myers está sempre levantando e é bem curioso isso, que ele leva ela enfia uma agulha de, sei lá, de metal no pescoço dele, fura o olho dele com arame, mas ele continua levantando. Até que o Dr. Loomis chega e dá um tiro no Michael Myers e ele cai da sacada. E aí no final ele simplesmente some e o filme acaba. E esse é o Halloween de John Carpenter, 1968. E é isso. Agora, contada a história do Halloween, a gente pode fazer uma crítica, né? Fazer as críticas e comentar sobre as temáticas do filme. Bom, de cara, eu vou falar logo sobre a questão de como o filme é influente. E assistindo ele hoje, eu acho que essa figura do Michael Myers sempre levantar assim, se esse vilão, esse inimigo que derruba ele sempre levanta, me remeteu muito ao personagem de um jogo que é o Resident Evil 3, que é o Nemesis, que basicamente é um vilão nesse jogo onde tu derruba ele, mas ele sempre levanta assim. Eu não sei, talvez tenha sido uma inspiração pra isso, né? Tipo, criar um inimigo que tá sempre atrás de ti, tá sempre se levantando. Então, e de certa forma isso é muito comum nos filmes de slashers. Pra quem não sabe, os filmes de slashers são esses filmes com assassino que usa uma arma, não uma lâmina no caso. E
o Halloween, basicamente, ele foi um filme que muito influente para esse gênero. Basicamente, talvez ele seja um marco zero para esse gênero. E esses livros que eu citei agora, eu até falo que depois do Halloween, do sucesso do Halloween, criou-se uma Slash Fest, onde surgiu vários imitadores de Halloween, né? Utilizando datas comemorativas, como Sexta-feira 13, 1º de Abril, Natal, Dia das Mães, adolescentes transando e assassinos com armas. Eu gosto muito desses filmes, mas acho que nenhum deles entendeu de fato o Halloween, entendeu de fato do que o Halloween se tratava, talvez. E de certa forma, isso criaram são apenas estandardizações capitalistas. Agora eu falei bonito, né? Não, estandardização é um conceito do filósofo Theodor Adorno. Basicamente, talvez, eu acho que resumindo bem, poderia ser clichês, assim. Padrões mercadológicos, talvez, posso colocar assim. Então, eles se basearam apenas nos padrões, assim, nos clichês que, entre aspas, o Halloween trouxe, no caso. Clichês mais superficiais, assim, temáticas mais superficiais. Bom, então o Halloween meio que foi esse marco zero pro filme slasher. Essa tradição de filmes com assassinos, com lâminas, no caso. Mas o filme slasher, e isso eu vou utilizar agora para falar um pouco sobre a temática da sexualidade. O filme slasher, ele vem muito na tradição do giallo. O giallo é um filme de suspense italiano, onde a gente tem um assassino, em alguns momentos, às vezes é um assassino mascarado, mas não é regra, mas é um assassino que é revelado no final, tem sempre um mistério sobre quem é o assassino, e o assassino sempre usa uma lâmina, e as mortes são muito gráficas. E com certeza o Carpenter, como um grande amante de filmes, ele deve ter se baseado, assistido muitos diálogos e se baseado de certa forma. Então, o filme slash, ele de certa forma é uma... a raiz do slash é o diálogo nesse sentido. E o Halloween meio que com esses clichês de jovens, de festivo, meio que estabeleceu os clichês do gênero, no caso. Mas sobre a questão da sexualidade, o giallo, partindo como se fosse a origem do gênero slasher, tem muito essa questão da sexualidade muito voltada porque todas as vítimas são mulheres. Na maioria dos filmes do giallo, as vítimas são mulheres. Tem uma certa questão, uma certa crítica, talvez não, né, a misoginia que talvez permeasse a sociedade italiana naquela época e talvez não, né, influenciava de certa forma esse gênero temático, os temas desses filmes, no sentido de que e também no sentido de que esses assassinos com essas lâminas tem muito uma conotação sexual na maneira que eles matam as mulheres. A própria lâmina como uma figura fálica, assim. E me lembro muito agora de uma cena do filme O Pássaro da Pluma de Cristal, que é um dos pilares do giallo, assim, pelo diretor Dario Argento, que é também um diretor muito famoso italiano. O Pássaro das Plumas de Cristal é um filme de 1970. E é um dos meus filmes favoritos desse filme. E uma das cenas onde tem um assassinato de uma mulher é uma cena quase pornográfica, assim. O assassino, ele tira a roupa dela, a maneira que ele enfia a faca, assim, é muito sexual, assim. Parece uma cena de sexo, só que ele tá matando a mulher. Então, o próprio giallo, esse gênero já tinha uma certa tensão sexual e uma certa representação do assassinato como com essa tensão sexual. E o Halloween, vindo dessa tradição, né, partindo dessa raiz, ele tem muito essa conotação também, no sentido, e uma conotação até de incesto, assim, até no sentido de que o Michael Myers, ele mata a irmã dele
E de certa forma ele tá assistindo ela meio que de voyeur, namorando, assim, se pegando com o namorado. Até na hora o namorado brinca com uma máscara de palhaço e o Michael Myers, ele usa essa máscara de palhaço pra matar a irmã. E quando ele mata a irmã dele, ela tá nua, né? Ela tá... E... Então tem uma certa conotação sexual, uma certa conotação de incesto, assim. E inclusive dos clichês do gênero do slasher é a questão da Final Girl. Que basicamente o que se criou aqui nesses gêneros, como são filmes com adolescente e tem sempre cenas de sexo, todo mundo que transa morre basicamente, e só quem sobra no final é a menina virgem. E basicamente o Halloween foi acusado disso, porque a Laurie Strode é a única que não morre e ela é a única que basicamente não transa, entre aspas. Mas o Carpenter respondeu sobre isso e de certa forma ele disse que apenas uma mulher, uma garota que esteja muito apertada sexualmente pode enfiar a faca em alguém, no caso, né? E no caso a Laurie Strode, ela não é uma menina pura, assim, virgem. Ela é uma menina normal, digamos assim. Mas se criou esse clichê. E de certa forma tem uma questão, uma tensão, assim, sexual entre ela e o Michael Myers. Não exatamente no sentido de eles terem uma interação nesse sentido. Mas até no primeiro momento onde ela vê o Michael Myers pela primeira vez, ela fala pra amiga dela e a amiga dela, o Michael Myers se esconde, a amiga dela vai na frente pra ver se encontra ele e ela fala, olha, ele quer te conhecer, vem cá falar com ele. E basicamente, tipo, todas as amigas dela tem um par, né? E o par da Laurie Strode acaba sendo o Michael Myers. Outra questão curiosa até. Primeiro assassinato do Michael Myers, isso foi algo que eu notei quando eu revi o filme. Quando ele ataca a amiga da Laura, ela tá que nem a irmã dele, tá só de calcinha também. Ele assiste ela só de calcinha. Muito parecido com a maneira que ele vê a irmã dele. E é isso, tem essa questão da repressão sexual e a Laura reprimida sexualmente, dando vazão à sua sexualidade e esfaqueando o Michael Myers. Na verdade, acaba sendo digamos, acaba sendo uma perspectiva, vou beber uma água aqui. Acaba sendo uma perspectiva interessante, assim, uma releitura interessante dessa questão dessa arma de lâmina ter uma questão fálica. No sentido de que a gente tem nesse filme uma mulher atacando de volta, né? A Laurie Strode ataca o Michael Myers. Ela não chega a usar a faca, né? Agora eu não tô me recordando, mas no sentido que ela revida, né? Ela não é simplesmente uma vítima passiva, assim. E é isso. Acho que tem essa leitura dessa questão de incesto até do Michael Myers. E essa vazão sexual da Laurie Strode, que está com os hormônios à flor da pele, da vazão, revidando os ataques do Michael Myers. Bom, outra coisa que eu queria falar sobre o filme, agora uma questão mais metalinguística. Isso foi uma epifania que eu tive hoje, no caso, também reassistindo o filme, que tem um detalhe muito interessante, assim. As crianças, né, do filme, tem duas crianças, elas estão assistindo filmes de terror. Primeiro elas estão assistindo o The Thing, né? O Carpenter, ele chegou a fazer um remake do The Thing depois, mas o The Thing originalmente é um filme preto e branco, um filme antigo. E as crianças estão assistindo esse filme. E também estão assistindo o Forbidden Planet, Planeta Proibido. Eu vi um comentário sobre esse filme num dos livros que eu peguei, que fala que ambos os filmes tratam sobre criaturas com forma inexplicável. E basicamente esse é o destaque que eles dão para
esse é o destaque que eles dão pra essa questão, pra como esses filmes estão colocados ali. Porque eles não estão colocados ali à toa. Basicamente, eles ressoam no Michael Myers ser uma figura inexplicável, ser a figura do puro mal. Bom, e a leitura que eu faço, eu acho que vai muito para um lado de metalinguagem, assim. E por isso que eu agora eu costumo dizer, eu vou começar a dizer agora que a única pessoa que entendeu o Halloween foi o diretor Wes Craven. O Wes Craven, ele foi o diretor do Pânico, né, para quem não está associando o nome, e diretor também do Hora do Pesadelo. Do que se trata o Pânico, por exemplo? O Pânico basicamente é um filme de terror metalinguístico que tem noção de que é um filme de terror, basicamente, e dialoga com toda a tradição dos filmes de slasher. Então, de certa forma, é um filme dentro de que se reconhece como um filme e dialoga com os outros filmes do mesmo gênero. E o Halloween, eu acho que, de certa forma, ele tem essa temática do horror, né? Do medo, esse medo primordial que a gente tem, esse medo infantil até, contra o mal, né? Contra o mal sem forma, assim. Michael Myers acaba sendo... ficou muito associado a essa questão da máscara, ficou muito associado até que, de certa forma, estabeleceu uma base pro gênero do slasher. Mas, reassistindo o filme, acho que a intenção do Carpenter não era tanto ser um assassino mascarado. A intenção dele era mais ser uma figura sem forma, assim. Uma figura sem rosto, uma sombra, assim, quase. Uma coisa... Não dá pra explicar, no caso. É muito mais isso, eu acho, que ele queria tratar. É muito mais que ele queria representar, no caso, né? Essa figura desumana, no caso. Tem até o trecho no livro que fala que quando o Dr. Loomis mira a arma no Michael Myers e tá sem máscara, ele hesita em atirar, ele só atira quando o Michael Myers coloca a máscara, né? Então quando essa persona desumana tá na frente dele. Mas sobre essa questão da metalinguagem, eu acho muito curioso como a montagem do filme funciona, porque a gente tem a primeira cena da garotinha que a amiga da Laura tá cuidando na casa, assistindo o The Thing, né? E a gente tem a cena dela assistindo e depois a montagem já passa pra amiga da Laura sendo perseguida pelo Michael Myers, assim. O Michael Myers meio que na espreita dela. E a própria cena a cena do assassinato da moça tem o mesmo esquema. As crianças bora assistir o filme aqui. Eles vão assistir o filme e a menina vai fazer alguma coisa. E a cena corta pra menina pegar o carro, né? E o Michael Myers atacando ela. Matando ela, no caso. E isso acontece em todas as mortes das amigas da Laura. Toda hora as crianças vão parar pra ver o filme. E aí a montagem em seguida já mostra as cenas de assassinato. É como se elas estivessem assistindo o que a gente está assistindo. Eu não sei se deu pra entender. Do tipo, elas param pra assistir e a montagem já mostra o que a gente está assistindo, né? No caso de cena de assassinato. É muito curioso isso. Eu acho que foi uma sacada muito interessante dele, assim. No sentido de que talvez as crianças representassem o espectador. Pelo menos foi a leitura que eu fiz, assim. Elas representassem esse espectador assistindo um filme de... A gente está assistindo um filme de terror. E... Eu acho que depois que se você estiver ouvindo isso e for assistir o filme, vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que a chave que deu para entender isso mais ainda, e aí eu acho que eu chego a uma conclusão sobre essa proposta que eu estou trazendo, sobre essa questão da metalinguagem, de ter filme dentro do filme também, é no sentido de que o Forbidden Planet e o The Thing são filmes que o Carpenter assistiu na infância dele. E são os filmes favoritos do Carpenter, inclusive. Forbidden Planet é um dos filmes favoritos dele. Favoritos. E de certa forma as crianças representavam talvez o Carpenter, né? Representavam talvez esse medo do desconhecido que ele teve ao assistir esses filmes. E ao mesmo tempo que elas representam isso,
ao mesmo tempo que ele quer mostrar isso no filme dele. Ele quer mostrar esses personagens no encontro com o desconhecido, no encontro com o mal puro, assim. E basicamente ele tá dialogando com a própria experiência que ele teve com o cinema, com a própria experiência que ele teve com o horror, com o medo, assim, dialogando com esses filmes que ele assistiu e mostrando isso em cena e meio que dialogando com quem tá assistindo, né? Então, de certa forma, ele coloca as crianças que talvez representem ele, assim, assistindo filmes que ele assistiu, que ele ficou assustado, em uma montagem como se elas estivessem assistindo, e aí já é a gente assistindo, né? Um filme de terror, um filme que impressiona, assim. Então, de certa forma, talvez nesse sentido, o Halloween também é um filme que dialoga com uma certa tradição, mas talvez uma certa experiência do Carpenter com filmes de terror, assim. Talvez remeta esse medo que a gente tem quando a gente assistiu o filme de terror quando é criança. E eu acho que era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre o filme. Halloween, do John Carpenter, de 1978. E eu espero que você tenha se divertido nesse podcast. Poderia falar também sobre a trilha sonora do filme, né? Eu acho que é uma coisa também para se destacar. E eu acho que é uma última anedota que eu posso contar. Que o Carpenter, ele... Quando eles produzem esses filmes, eles... acho que tem uma exibição fechada, né? Para os executivos e tal. E ele mostrou o filme sem trilha sonora. E os executivos falaram, pô, mas isso não é um filme de terror. Isso não tá assustando nada, assim. Aí o Carpenter correu e em 2 semanas ele fez a trilha sonora. E realmente, tipo, a trilha sonora, não só a música, né? Mas eu acho que a própria captação de som e toda a ambientação, assim, é muito boa. É muito boa. E a própria maneira que o Carpenter usa a trilha sonora, eu acho que eu comentei também, eles vivem de maneira meio que... como se fosse um leitmotiv, assim, que a trilha entra quando quando o perigo está presente, né? No caso, o Michael Myers está presente. E é isso. Eu acho que a trilha é muito, muito boa. É muito poderosa, assim. Ela é construída em intervalos dissonantes, assim. Então cria sempre essa tensão, assim. E talvez seja umas top 3 trilhas sonoras, junto com Tubarão e Psicose. E é isso. Acho que tem essa anedota aí do Carpenter, da trilha sonora fazer toda a diferença pro filme. E realmente você... prestando atenção bem na trilha e nos momentos, principalmente nos momentos que ela entra, assim, faz todo sentido. Bom, e é isso. A gente falou um pouco sobre o contexto, falou sobre a história, falou sobre a questão sexual dos giallos e slashers e Halloween. Falou sobre a questão metalinguística, né, do Carpenter comentando a experiência que ele tem com filmes de terror. E é isso. Eu acho que esse foi o podcast sobre o Halloween do John Carpenter. Vamos ao break. E é isso aí, você se divertiu? Você curtiu o podcast? Eu espero que você tenha gostado. Você que está no YouTube também aí, se inscreva no canal, comente. Você que não está no YouTube e está no Spotify, mande um e-mail para cainapodcast@gmail.com ou entre em contato comigo pelo Instagram, sem imagem, _1, no Twitter, Caio no Podcast, no Facebook, Caio Feio, Caio Mateus, sei lá como é que tá no Facebook. Entre em contato, vamos conversar, vamos falar sobre os filmes, vamos comentar os episódios. Se você tiver alguma sugestão para os próximos episódios, estamos aceitando sugestões. Vamos conversar e nos divertir falando sobre filmes. Foi divertido hoje, espero que tenha sido divertido. Eu me esforcei para esse podcast, é um filme que eu gosto muito. E eu comecei a gostar ainda mais desse filme depois que eu pesquisei sobre ele. Eu gosto muito mais desse filme hoje. E eu tô muito empolgado, fiquei muito empolgado com esse filme. Fiquei muito empolgado em fazer esse episódio, porque não sei, eu sinto que talvez eu esteja entendendo melhor os filmes que eu tô assistindo. Muito porque eu estou vendo resultado nos estudos que eu estou fazendo.
Eu acho que tá melhorando, né? Eu não sei se o podcast tá melhorando, mas eu acho que eu tô melhorando como crítico de cinema. Bom, e é isso, né? Daqui a pouco, semana que vem, a gente tá de volta. Eu vou falar semana que vem sobre um filme brasileiro. E eu não vou dar dica, porque eu quero que seja surpresa. Os filmes brasileiros têm tido uma boa audiência. E é isso, vamos ver o que vai dar aí. Você do YouTube, um forte abraço. E é isso. Obrigado. Boa noite, bom dia. E tchau, tchau, pessoal.